Bom dia, meninos da nona classe. Hoje vamos falar de densidade de uma substância. O que é densidade de uma substância? Nós sabemos que temos, na natureza, temos diferentes tipos de substâncias. Temos, por exemplo, alumínio, madeira, uma pedra, temos plástico, vidro, etc. Cada uma destas substâncias possui pesos diferentes. Podem ter o mesmo volume, mas terem pesos diferentes, terem massas diferentes. A densidade é a massa da unidade de volume dessa substância. Ou seja, a densidade é a massa do corpo a dividir pelo seu volume. A densidade representa-se por uma letra grega que se lê Rho. E tem este símbolo. Rho, densidade de massa sobre o volume. A massa pode ser medida em gramas ou, no sistema internacional, em quilogramas. O volume pode ser medido em centímetros cúbicos, no sistema internacional, em metros cúbicos. E então a densidade, massa sobre o volume, grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Vamos ver densidades de algumas substâncias da natureza. Densidade de uma pedra. Uma pedra normal. Densidade da pedra. Aproximadamente 2,4 gramas por centímetro cúbico. 2,5, talvez 3 gramas por centímetro cúbico. Também dissemos que podíamos representar em quilogramas por metro cúbico. Para passar para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Então vou ter 2.500 quilogramas por metro cúbico. Quer dizer, 2,5 gramas por centímetro cúbico é igual a 2.500 quilogramas por metro cúbico. Densidade da madeira. Zero vírgula 75 gramas por centímetro cúbico vezes 1000 e vamos ter 750 quilogramas por metro cúbico. A densidade do ferro, 7,8 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Quando nós queremos calcular a densidade num problema, ver qual é a massa que foi dada. Por exemplo, eu digo que a massa de um corpo é de 500 gramas. E que esse corpo tem um volume de 100 centímetros cúbicos. Se eu quero a densidade, vou dividir a massa pelo volume.
Muito bem, depois de termos visto a teoria sobre densidade, vamos ver como se determina experimentalmente a densidade de um corpo. Por exemplo, a densidade de uma pedra. Eu quero determinar a densidade desta pedra. Apanhei na rua esta pedra. A primeira coisa que eu tenho que fazer é medir a massa desta pedra com a balança. Vou colocar a pedra na balança e o ponteiro da balança vai deslocar-se e eu vou ver que o ponteiro vai deslocar-se indicando um valor de 60 gramas para a massa da pedra. Deslocou o ponteiro? Deslocou-se, senhor. Muito bem. Depois de eu ter determinado a massa da pedra com a balança, eu vou tirar a pedra, vou tirar a balança, e agora, para medir o volume, porque a densidade é massa sobre o volume, eu vou usar uma proveta graduada. É uma espécie de copo com graduação. Primeiro, eu vou colocar água. Eu pintei a água de amarelo para ficar bem visível. Eu vou colocar água na proveta até um volume inicial de 150 centímetros cúbicos, como vocês daqui a bocado já vão ver no quadro. Coloco água, ainda não está bem, nos 150. Agora sim. Coloco água na proveta até um volume inicial de 150 centímetros cúbicos. E vou mergulhar a pedra dentro da proveta. A água vai subir, vou mergulhar a pedra na proveta, com cuidado, a água vai subir e eu vou ler o volume final da água, 175 centímetros cúbicos, volume final da água na proveta. Vou tirar porque aqui isto está frágil, senão vai cair. Portanto, inicialmente eu tinha água, 150 centímetros cúbicos de água, volume inicial, introduzi a pedra e a água subiu e agora vou ler o volume final. 175 centímetros cúbicos que eu vou marcar ali na figura. Volume final 175 centímetros cúbicos. Então, recapitulando, com a balança, medi a massa da pedra. Com a proveta, coloquei um volume inicial de água na proveta, de 150 centímetros cúbicos, e introduzi a pedra na proveta, certo? E a água passou para um volume final de
175 centímetros cúbicos. O volume do corpo será volume final menos volume inicial. Volume final menos volume inicial. Ou seja, o volume do corpo será 175 centímetros cúbicos, volume final, menos 150 centímetros cúbicos, dá 25 centímetros cúbicos. 25 centímetros cúbicos é o volume desta pedra. O volume da pedra é de 25 centímetros cúbicos. Muito bem. E como é que eu calculo a densidade? Com a balança calculei a massa. Com a proveta calculei o volume. Eu vou fazer aqui a densidade massa sobre o volume. Densidade 60 gramas foi o que eu medi com a balança, a dividir por 25 centímetros cúbicos. Isto vai dar 60 a dividir por 25 igual a 2,4 gramas por centímetro cúbico. É a densidade da minha pedra. Vamos ver um outro exemplo da determinação da densidade. Eu agora quero determinar a densidade deste bloco de madeira. Com a minha balança vou medir a massa. Vou colocar o bloco na balança e vou fazer a leitura da massa. Com a balança, medi a massa, deu 100 gramas. Eu agora já não vou medir o volume com a proveta, porque o bloco de madeira não entra aí. Não vai entrar. Mas para eu medir o volume deste bloco de madeira, então vou usar uma régua. Vou usar a régua. Vou medir o comprimento. Vou medir o comprimento aqui. 12 centímetros. Vou medir a largura aqui. 2,5 centímetros. E vou medir a altura 4 centímetros. Então, de acordo com as minhas medidas, eu tenho 12 centímetros, 2,5 centímetros e 4 centímetros. O volume daquele bloco, o volume do bloco, comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, o volume será 12 vezes 4 vezes 2,5. 120 centímetros cúbicos. Para eu calcular a densidade, massa a dividir pelo volume. É a fórmula da densidade. Massa 100 gramas sobre volume 120 centímetros cúbicos.
0,83 gramas por centímetro cúbico. É a densidade da madeira. A densidade da madeira, 0,83 gramas por centímetro cúbico. Está certo? Portanto, tenho duas maneiras de medir o volume dos corpos. Com a proveta graduada ou com a régua, medindo o comprimento, a altura e a largura e multiplicando os três valores. Vamos ver só mais um exemplo para ficarmos claros em relação à densidade. Diz assim, a densidade do ferro é de 7,8 gramas por centímetro cúbico. E perguntam qual é o significado desse valor. 7,8 gramas por centímetro cúbico significa que um pedaço de ferro que tem o volume de 1 centímetro cúbico vai ter a massa de 7,8 gramas. Tá? É este o significado da densidade. Massa por unidade de volume. Um pedaço de ferro com o volume de 1 centímetro cúbico tem a massa de 7,8 gramas. Por exemplo, qual é o significado da densidade do alumínio? 2,7 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer que um pedaço de alumínio com 1 centímetro cúbico de volume tem a massa de 2,7 gramas. Depois pedem passar a densidade para o sistema internacional. É muito simples. Eu só tenho que fazer 7,8 vezes 1000. Porque 1 grama por centímetro cúbico tem 1000 quilogramas por metro cúbico. Então a densidade será de 7.800 quilogramas por metro cúbico. Depois pedem, determina a massa de uma peça de ferro com 100 centímetros cúbicos de volume. Densidade, massa sobre o volume. Então a massa será a densidade vezes o volume. Só vou multiplicar. Atenção que o volume está em centímetros cúbicos, por isso eu vou usar a densidade em grama por centímetro cúbico. Então vou multiplicar 7,8, que é a densidade, vezes o volume, 100 centímetros cúbicos. Está certo? E isto vai dar 780 gramas. Será a massa do corpo. Meninos, pegar na ficha, ler a ficha, ver este vídeo e resolverem os exercícios. Beijinhos.